Boa noite, alunos, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula de hoje de farmacologia. Hoje nós iremos falar dos fármacos que atuam no sistema nervoso central e no cardiovascular. Vamos começar aí falando dos fármacos que atuam no sistema nervoso central. São medicamentos que atuam sobre a termorregulação. O que é isso? Ele provoca a queda da temperatura febril. Essa temperatura pode ser resultante de algum vírus, bactérias ou algum protozoários. Eles são capazes de aliviar dor de origem superficial, que são aquelas mais brandas, mais tranquilas, cefaleias, mialgia, atralgia, além de apresentarem, na sua maioria, atividades anti-inflamatórias. A temperatura corporal é controlada por um mecanismo regulador situado no hipotálamo, que controla a produção, a perda e o calor. Ainda falando de fármacos que atuam no sistema nervoso central, nós vamos ter alguns exemplos que são os anestésicos gerais, os ansiolíticos, os analgésicos, antipsicóticos, antidepressivos e os anticonvulsivantes. Agora vamos falar um pouquinho dos sinais básicos do processo inflamatório. A maioria das partes das doenças inflamatórias ainda são desconhecidas, entretanto, nós podemos conhecer alguns sinais e sintomas relacionados a esse processo de inflamação, que são o calor, o rubor, que é a vermelhidão, o inchaço, mais conhecido como edema, a dor e depois a perda da função. Esses são os 5 sinais fundamentais para um processo inflamatório no seu paciente. Agora vamos falar um pouquinho dos derivados do ácido salicílico ou salicitatos. Como que essa medicação ela age? Ela age no sistema nervoso central, ela vai inibir a produção de prostaglandinas através da inibição de uma enzima chamada fosfolipase A2 e, portanto, impede a sensibilização do receptor da dor e da temperatura, pois não há formação de ácido araquidônio e nem do restante da cascata de coagulação, tá? Então, essa medicação, esses derivados do ácido salicílico, que são a AS e a aspirina, entre outros, ele vai inibir a produção de prostaglandina e essa inibição ela é feita através da enzima fosfolipase A2, que vai impedir a sensibilidade do receptor da dor e da temperatura. Agora vamos falar aí um pouquinho dos derivados do ácido paraminofenol. Ele age no sistema nervoso central, só que a ação dele é diferente. Ele provoca grande dissipação de calor através da vasodilatação cutânea. São geralmente utilizados em dor de pós-operatório e cefaleias. Um exemplo aí que a gente tem é o Tilenol, o paracetamol, o Mioflex, o Cibalene. Então, esses derivados de ácido paraminofenol, ele vai fazer o que? Ele vai provocar, tá, grande disparação de calor através da vasodilatação. Então, ele traz uma vasodilatação cutânea. Então, isso faz disparar o calor, tá, através da vasodilatação. E aí, a gente tem alguns exemplos que ele é mais utilizado em pós-operatório ou em algumas cefaleias, que nem o Tilenol ou o Cibalene serve para cefaleias, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí dos derivados da pirazolona. Ele apresenta o mesmo mecanismo de ação que os derivados salicilatos, um exemplo de drogas que nós vamos ter a Novalgina, de pirona. Os derivados do ácido arilaucanoide, ele tem o mesmo mecanismo de ação, tá, dos salicilatos, entretanto, eles são mais utilizados em casos de dores crônicas, porque ele inibe uma quantidade muito maior de enzima fosfolipase A2. Vamos falar agora um pouquinho dos efeitos adversos. Eles podem variar de acordo com os fatores intrissecos e extrissecos já estudados nas aulas anteriores. Alguns efeitos colaterais que a gente mais observa: náuseas, vômitos, urticária e gastrite relacionado à medicação.
Vamos falar agora aí, dando continuidade às nossas aulas, dos hipoanalgésicos e psicofármacos. Esses fármacos são estudados pela psicofarmacologia, que é um ramo da farmacologia que estuda a ação direta ou indireta dos medicamentos sobre o psiquismo, visando a melhoria dos quadros mentais. Os hipoanalgésicos eles são mais utilizados por clínico geral e outros especialistas como uma forma de intervir a nível psicológico através do medicamento. São os analgésicos entorpecentes, os que apresentam 3 propriedades farmacológicas fundamentais: vai aliviar a dor, induzir ao sono e induzir ao vício, com dependência física e psíquica. Esses medicamentos em doses inferiores são tão nocivos quanto as doses excessivas, então isso vai expor ao paciente alguns riscos e efeitos colaterais sem benefício terapêutico nenhum. Por essa razão, nós precisamos nos atentar à dosagem exata, tá? Sempre administrar a dosagem, a posologia exata que o médico pediu, nem a mais e nem a menos. As classificações aí, os esforços realizados para catalogar todos os hipoanalgésicos levam à classificação daqueles que nós temos que seguir aí algumas regras, tá? Então, nós temos os hipnóticos, psicotrópicos e os anticonvulsivantes. Todos eles, essas 3 classificações, ela mexe com o sistema nervoso central, ela vai produzir analgesia e sonolência, embora a intensidade dessa analgesia e sonolência vai depender do tipo de medicação e da posologia que você vai administrar. Vamos aí falar um pouquinho das classificações dos hipnóticos. Eles combatem a insônia, vai induzir o seu paciente até um sono semelhante ao fisiológico. Ele vai se subdividir aí nos dormonide, gardenal, os benzodiapênicos, midazolam, fenobarbital e os barbitúricos, tá? São medicamentos que atuam sobre o estado ou distúrbios psicóticos, neurológicos ou depressivos. Então, os hipnóticos eles vão agir nessas classificações aí de neurológico, pacientes com depressão ou algum surto psicótico. Eles são fármacos cuja ação principal é induzir e manter o sono. O sono, voltando a dizer, semelhante ao nosso, ele não é idêntico, mas ele é semelhante ao sono fisiológico. Mas esse indivíduo ele tem uma desvantagem com esses hipnóticos, ele é facilmente acordado, tá? Então, ele não entra naquele sono pesado, no grau 3 aí do sono, no sono mais intenso. O sono ele tá leve, é como se fosse um sono leve, e esse paciente aí ele é facilmente acordado. Vamos falar agora aí um pouquinho dos psicotrópicos. São medicações que agem no sistema nervoso central, ele vai alterar a função cerebral, só que essa alteração é temporariamente. Esse paciente ele vai mudar de percepção, muda de humor, de comportamento e de consciência. Nós temos aí 3 grupos desses psicotrópicos. Aí no primeiro grupo, tá? Que nós vamos abordar agora no primeiro grupo, é o dos depressores, tá? Que diminui a atividade cerebral, o paciente fica mais devagar. No segundo grupo aí estão os estimulantes, então o paciente fica mais ligado, ele vai ser estimulado a ficar mais acordado, mais ligado. Aí nós temos o terceiro grupo, tá? Que são dos perturbadores. Ele vai alterar o funcionamento cerebral, então o paciente ele vai ficar mais perturbado. Vamos falar aí um pouco dos fármacos anticonvulsivantes. Eles são fármacos que deprimem seletivamente o sistema nervoso central. A sua principal aplicação está na supressão da crise. Então, o que quer dizer supressão da crise? Ele vai eliminar a crise. Eliminação vai cancelar essa crise. Essa crise será cancelada, ou o ataque epilético ou a crise que esse paciente venha a ter, sem causar dano algum ao sistema nervoso central e nem a depressão da respiração. Aqui eu peço para que vocês vejam na classificação aí na apostila de vocês, na página 200, a classificação
que vai ter aí na apostila de vocês, que é uma tabelinha com a classificação de cada medicação. Vamos falar agora um pouquinho dos anestésicos local. Eles são substâncias que bloqueiam a condução de impulso quando em contato com o tecido nervoso. Vai depender da concentração, eles são capazes de produzir bloqueio sensitivo e motor. O efeito é temporário e completamente irreversível nos anestésicos locais. Os anestésicos são fármacos capazes de anestesiar os nervos periféricos parcialmente de uma determinada região sem a perda de consciência, então a gente consegue fazer um anestésico local ali onde a gente precisa, mas o paciente ele não fica inconsciente, é uma ação que tem uma reversão, depois de um tempo aí que esse anestésico agiu, esse paciente volta ao normal. São amplamente utilizados os anestésicos por via da mucosa, que é tópica, espinhal, que é na região lombar, eperidural, que é para grandes intervenções de abdômen ou da pelve, e de infiltração, que é aquelas que nós fazemos as suturas ou de algumas feridas traumáticas, nós conseguimos fazer um anestésico local. Ainda falando de anestésico locais, vamos falar aí de alguns exemplos. Nós vamos ter a bupivacaína, a marcaína, a lidocaína e a xilocaína, a procaína e o fornegin. Todos esses são anestésicos locais. Lembrando que os anestésicos locais, eles têm uma ação reversível, ele serve só para anestesiar o local, tá? Então, o paciente, ele não perde a consciência, ele tá ali acordado, vendo tudo que nós estamos fazendo. Um exemplo é que nós temos a de sutura. Quando nós vamos suturar algum paciente, é feito um anestésico local. Ainda falando aí de anestésico local, essa superdosagem, ela vai trazer uma absorção ao nosso sistema, uma rápida absorção, pode provocar no sistema nervoso central aí, então pode provocar vômitos, náusea, euforia, tontura e na pior das hipóteses, como a convulsão, uma PCR, parada cardiorrespiratória e uma parada cardíaca e até mesmo o óbito, tá? No sistema cardiovascular, nós vamos ter aí a bradicardia e a hipotensão. No local, podemos ter dores, edemas, alergias e dermatite. Todas essas condições podem ser aliviadas com a administração de um barbitúrico de ação ultra rápida ou rápida, mas daí o médico vai prescrever frente a uma reação que esse paciente venha a ter. Ou então ele vai prescrever a administração de um relaxante muscular e esquelético, que daí ajuda a amenizar esses sinais e sintomas. Agora vamos falar um pouquinho dos anestésicos gerais. Eles produzem analgesia, perda de consciência, relaxamento muscular e redução da atividade reflexa. Ele vai deprimir, tá, o sistema não seletivo, mas também é reversível o nosso sistema nervoso central. Ele classifica-se de acordo com a forma farmacêutica e via de administração. Então, vamos ver agora aí um pouquinho das vias. Vamos falar aí um pouquinho dos anestésicos de inalação. Ele é administrado por via respiratória. São gases voláteis e que eles são transformados aí nos vaporizadores, numa aparelhagem. Então, esses gases vêm líquido e eles são transformados através dessa aparelhagem em vapor. Temos aí os anestésicos intravenosos, nós temos diferentes grupos farmacológicos com estrutura químicas e mecanismo de ação diversificado. Então, aí nós vamos ter como exemplos os analgésicos opioides, tá? O Propofol e por aí a gente segue, temos vários aí no mercado, aqui são só alguns exemplos. Os fármacos agora, vamos falar os fármacos que atuam no sistema cardiovascular, então são próprios aí para pacientes cardíacos, então ele vai também, ele age nesse sistema cardíaco. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dos cardiotônicos ou digitálicos, são substâncias de mais alta importância dentro da farmacologia cardiovascular, não somente porque já vem sendo empregado pelo homem há milhares de anos,
mas principalmente pela capacidade que tem de alterar profundamente o funcionamento da célula cardíaca. Então, vamos pensar em um pouquinho o quanto que essas medicações cardiotônicas ou digitálicos, elas são importantes. Elas mexem exclusivamente com as células cardíacas e mexem profundamente com essas células, tá? Os digitálicos são extraídos da planta Digitalis lanata ou Digitalis púrpura. Por que isso recebem este nome? Por que essa medicação ela recebe esse nome? Por serem tônicas para o coração, são também chamadas de cardiotônicos. São fármacos capazes de aumentar a força da contração cardíaca nos doentes com insuficiência cardíaca, não acompanhada de taquicardíaca, tá? Então, essa medicação ela não traz taquicardíaca para esse paciente. Ele vai aumentar sim a força da contratibilidade cardíaca, da contração cardíaca, mas isso não traz aí um ataque cardíaco, tá? E ela traz o mesmo consumo de oxigênio para as células cardíacas. Então, essa planta, elas são já utilizadas aí há muitos anos, tá? Não são utilizadas agora, aí nos nossos antepassados ela já era utilizada. Os digitálicos, eles produzem frequentemente o efeito tóxicos, tá? Se ele for associado aí com outra medicação, esses efeitos são graves e até mesmo letais, tá? Como os diuréticos, porque os diuréticos, ele causa nesse seu paciente perda de potássio. O tratamento com os digitálicos nesse paciente deve ser de nível hospitalar. Eu não faço digitálicos em paciente em casa, justamente por causa disso, tá? Que esse paciente pode ter aí, associado ao diurético, uma perda muito grande de potássio. E se houver essa perca, se o médico ver que tem a necessidade de administrar digitálicos mais diurético, ele vai fazer reposição de potássio, tá bom? Para que esse paciente não venha sofrer uma intoxicação. E também o médico pode prescrever algum antiarrítmico para ajudar aí a esse paciente. Mas lembrando, digitálicos, eles podem ter sim um efeito tóxico grande, pode ser grave e até letal. Então, eu tenho que saber como eu vou administrar essa medicação, por isso que esse paciente tem que estar hospitalizado, tá? Os fatores que predispõem à intoxicação digitálica são idade avançada, hemodiálise ou alterações eletrolíticas, um infarto, cirurgia cardíaca recente ou algum paciente que tem alguma insuficiência renal. Então, esses são os fatores que vai predispor a esses digitálicos causar alguma intoxicação no organismo desse paciente, tá? Os sintomas mais comuns incluem alteração neurológica, então esse paciente vai ter cefaleia, fadiga, tontura e etc. Distúrbios gastrointestinais, então ele vai ter diarreia, náuseas e vômitos. Para evitar essa intoxicação desse paciente, tá? A enfermagem deve estar atenta a alguns sinais e sintomas. Então, vamos verificar o pulso antes de cada dose de digitálico, não administrar se estiver menor que 60 batimentos cardíacos, tá? Então, sempre se atentem a isso. Avisar o enfermeiro ou o médico se houver a bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos. Então, se estiver menor que 60 batimentos por minuto, eu não vou administrar essa medicação. Reconhecer os sinais e sintomas de intoxicação e avisar o médico ou ao enfermeiro. Então, nós precisamos saber quais são os sinais de intoxicação para que a gente fique atento com nossos pacientes. Uma vez feito o diagnóstico da intoxicação por digitálicos, deve-se agir imediatamente. Entre as medidas a serem seguidas, o mais importante eu vou citar agora para vocês. Suspensão imediata da administração dos digitálicos, então nós vamos parar essa medicação. Aplicar cloreto de potássio, pois melhora essa arritmia, tá? Produzida pelos digitálicos, então, e correção da hipercalcemia. Então, nós vamos ver como que tá o nível do potássio, para poder administrar o cloreto de potássio nesse paciente,
Caso a gente detecte uma reação a essa medicação, vamos suspender os digitálicos, vamos já imediatamente aplicar o cloreto de potássio para que isso melhore essa arritmia que esse paciente venha a estar. E também vamos fazer correção de hipercalcemia, tá? Que no caso é de cálcio. Mas daí o médico vai estar junto, então a gente vai trabalhar em equipe para que isso venha trazer um benefício para o nosso paciente, tá? Os antiarrítmicos são medicamentos que são utilizados para controlar as arritmias cardíacas anormais. Contudo, o médico ele vai saber que são vários arrítmicos, quais são os prejudiciais para o seu paciente ou não. Para as pessoas com insuficiência cardíaca, eles devem ser evitados, então o médico ele vai prescrever a medicação correta para o paciente, conforme aí ele vem fazendo a avaliação desse paciente, então ele vai saber administrar qual medicação certa a gente vai administrar. Vamos falar aí dos agentes arrítmicos, tá? Ela inclui algumas classificações de medicamento, então na classe 1 vai incluir a flecainida e a propafenona. Na classe 2 são bloqueadores de beta. Na classe 3 inclui aí a mildarona, hidronedorona e solatol. Na classe 4 são bloqueadores dos canais de cálcio. Na classe 5 inclui digoxina. Então essas são as classes que nós temos. Vamos falar agora dos antiaginosos, são vasodilatadores. Eles são fármacos que agem na crise anginosa. A angina, ela é uma dor no peito, ela traz um fluxo coronariano sanguíneo, o suprimento de oxigênio para os tecidos são inadequados, gerando a isquemia, por isso que o paciente tem essa dor no peito, para depois ter uma isquemia, tá? O mecanismo de ação atua por ação direta, promovendo o relaxamento da musculatura lisa das artérias, sem a interferência de mediadores químicos, que são neurotransmissores, causando a queda da resistência periférica, promovendo o esvaziamento ventricular e a vasodilatação. Então, esse é o mecanismo de ação aí dos vasodilatadores, tá? Vamos falar agora aí dos antihipertensivos. São medicamentos que agem e regulam a pressão arterial. Todos os fármacos antihipertensivos, ele atua como inibição do sistema do organismo, responsável pela manutenção da pressão arterial, da pressão normal ou elevada, independentemente da sua origem. Então, sempre que o paciente ele tiver com crise hipertensivo ou ele precisar tomar esse antihipertensivo, ele vai inibir o sistema do organismo responsável pela pressão arterial. Então, quando que eu vou administrar essa medicação? Quando o seu paciente estiver com crise hipertensiva, tá? Então, eu vou lá e eu administro essa medicação nesse paciente. Vamos falar agora um pouquinho do mecanismo de ação, para a gente poder entender os fatores relacionados a essa crise hipertensiva, essa pressão arterial. É possível compreender algum mecanismo de ação através dos produtos do antihipertensivo, então eu tenho que entender primeiro o que está acontecendo com esse paciente, o porquê que ele está tendo essa elevação da PA, da pressão arterial, para que a gente consiga administrar o melhor antihipertensivo e assim a gente consiga compreender o mecanismo de ação. A pressão sistólica acima de 160, ela é caracterizada uma pressão alta, e a diastólica 95. Sabendo que o normal para a gente hoje, né, é 120/80, essa é uma pressão arterial normal, tá? A nível fisiológico normal. A ação da grande maioria desses fármacos, ela vai atuar através do sistema nervoso simpático, agindo principalmente no volume plasmático e sódio, e quase sempre no nível da musculatura lisa vascular. Então, o que essa medicação vai fazer? Ela vai mexer com o sistema nervoso simpático e vai agir aí no nível de plasma e de sódio que nós temos aí no nosso organismo, tá? E quase sempre elas mexem com a musculatura lisa e vascular. Não é sempre, quase sempre. Aqui acabamos a nossa aula. Muito obrigada aí por mais uma aula. Que Deus abençoe. Logo, logo espero estarmos juntos.
tá? Não fiquem preocupados, vão juntando aí as dúvidas, iremos estar no fórum, se não pode falar comigo também no particular, mas o principal é via fórum, lá que vai constar a presença de cada um, mas pode me mandar também pelo WhatsApp, estarei disponível aí o período que for necessário para poder ajudar vocês e qualquer coisa quando a gente voltar em sala, quem tiver mais aí dúvidas pode me enviar, tá bom? Um abraço e até logo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.